nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos hoje a passagem evangélica que nos fala de quando Jesus curou 10 leprosos. Naqueles tempos havia a lepra, uma doença terrível, incurável, que existe até os nossos dias. Há leprosários no mundo e a doença, infelizmente, continua sendo incurável e obriga aqueles que a têm a viverem em isolamento. Isso já acontecia nos tempos de Jesus. Mas, naqueles tempos, até por definições religiosas e por não haver praticamente uma verdadeira medicina, as doenças da pele ou doenças que tinham sintomas que se manifestavam na pele eram também chamadas de lepra. E a lei mosaica, a legislação do Antigo Testamento, pela qual aquele povo se guiava, determinava que tais pessoas, os portadores de tais males, deveriam viver em isolamento, exatamente para não contagiar, para não passar o seu mal para outras pessoas. Eram isolados socialmente, religiosamente, pois não podiam ir ao templo e a outros locais de culto, e dependiam dos outros para sobreviver, porque naturalmente não poderiam trabalhar. Dependiam da caridade do seu semelhante. E a própria lei determinava que quando eles estivessem em algum lugar, ou passassem por algum lugar, eles deveriam anunciar em voz alta a sua presença, para que os outros pudessem se afastar, para que não estivessem próximos deles e não haver, portanto, o perigo de contágio. E é por isso que nós vemos que aqueles 10 viram Jesus, foram a ele para implorar por piedade, para implorar a sua cura, mas pararam ao longe e gritaram para Jesus, para que ele tivesse piedade deles, para que ele os curasse. Como já dito, a medicina naqueles tempos era precária. Não havia conhecimentos científicos, não havia recursos, e os medicamentos eram aqueles mais naturais, aqueles que eram conhecidos e usados para minorar certos males. E os sacerdotes eram os encarregados de examinar aqueles que pudessem se julgar curados e determinar se estavam realmente ou não curados. E se estivessem, se poderiam passar a viver normalmente, a conviver em sociedade, em família, a voltar à prática da religião, e então lhes ministrava, se curados, um rito de purificação. E foi por isso que Jesus disse àqueles 10 homens leprosos que fossem se apresentar aos sacerdotes. E é interessante que nós não vemos Jesus dizer a eles: vocês estão curados, vão e apresentem-se ao sacerdote porque vocês estão curados. Jesus não deu nenhuma ordem direta, mas com uma ordem indireta ele os curou, apenas bastando a sua vontade e dizer-lhes que, como aqueles que eram curados, fossem se apresentar ao sacerdote para oficialmente serem declarados curados e voltarem à vida normal. E nós vemos então que os milagres de Jesus tinham características diferentes. Ele usava para curar o seu toque, sua saliva, uma ordem expressa. O toque em suas vestes curava, como aconteceu com aquela mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. Mas neste caso, bastou que Jesus desejasse e determinasse de forma indireta. Isto nos lembra as palavras daquele centurião que pediu a cura do seu servo.
quando Jesus disse que iria até a sua casa curar o seu servo. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entres sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. E assim aconteceu. E assim também aconteceu com estes 10 leprosos. Pela autoridade de Jesus, bastou que ele determinasse a cura indiretamente para que eles fossem curados. E nós vemos que aqueles 10 homens tinham fé, pois foram a Jesus. E pensem bem que eles viviam isolados. Então, até mesmo no seu isolamento forçado, eles ouviram falar de Jesus, do seu poder, da sua autoridade, e sabiam quem ele era. E tinham fé para ir a ele e para obedecer-lhe, porque quando Jesus lhes disse que fossem ao sacerdote, eles puseram-se a caminho para cumprir a ordem de Jesus. E antes de chegarem ao sacerdote, no caminho se viram curados. 9 deles continuaram a caminhada, preocupados em serem logo declarados oficialmente curados. Mas um, se vendo curado, voltou para agradecer. Voltou para agradecer a Deus, louvá-lo, e em voz alta cantava seus louvores e prostrou-se diante de Jesus em adoração, em gratidão, em reconhecimento por aquilo que ele lhe havia feito. E Jesus, recebendo a gratidão daquele homem, perguntou dos outros 9. Nós vemos que Jesus, quando operava seus milagres, não esperava e nem exigia gratidão de quem quer que fosse. Não exigia reconhecimento do seu poder e dos milagres que ele realizasse. Mas o que chamou-lhe a atenção foi que apenas um dos 10 voltou para agradecer. E por que os outros 9, não voltaram? E mais, o que voltou era um estrangeiro, não era um judeu, era um samaritano, pertencente a um povo que lá no passado distante havia sido judeu e se misturara com outros povos e estabeleceram um culto próprio, um templo próprio, tinham a sua própria religião que rivalizava com o judaísmo que era praticado pelo povo de então. E entre eles havia animosidade. Os judeus não entravam em território de samaritanos. E aqueles 9 que não voltaram para agradecer eram membros do povo de Deus, o povo escolhido da antiga aliança. Mas quem agradeceu foi alguém estranho à aliança com Deus. Apenas aquele que não pertencia ao povo de Deus mostrou gratidão a Deus e o louvou, o que é interessante de se notar e pode até causar um certo espanto, como causou aquela observação de Jesus. E é interessante também nós observarmos que, apesar de inimigos, os 10, 9 judeus e um samaritano estavam juntos. Viram-se igualados na desgraça a que foram condenados pela sua enfermidade. E nós vemos, às vezes, que na nossa própria vida, nós somos levados à humildade quando enfrentamos problemas mais sérios, quando enfrentamos determinadas enfermidades, quando vemos a nossa vida em risco. Isso nos torna, geralmente, mais humildes, nos faz pensar na nossa finitude, de como nós somos passageiros aqui e de como devemos nos apresentar a Deus e de como devemos estar preparados para nos apresentar diante de Deus. Isto desperta, inclusive, a nossa fé. E é por isso que, às vezes, as próprias enfermidades podem ser recados de Deus para a nossa vida. Não que Deus permita ou deseje que nós fiquemos enfermos, mas estamos sujeitos às vicissitudes desta vida, como seres humanos falhos, fracos, pecadores, que não foram feitos para a eternidade neste mundo. E muitas vezes estas circunstâncias indesejadas nos movem à fé e nos movem
a humildade, nos aproximam mais de Deus. Mas isto não deveria ser necessário para o cristão. Ele deveria ter esta atitude sem necessidade de ser compelido a ela por qualquer circunstância, por qualquer enfermidade. E as palavras de Jesus ao samaritano curado foram significativas. Só ele pôde ouvir de Jesus: tua fé te salvou. Ou ainda, como alguns interpretam, traduzem o texto bíblico, tua fé te curou. Mas os outros 9 não haviam sido curados também? Eles não tiveram fé? Não se poderia dizer deles a mesma coisa? A fé de vocês os curou? Foram salvos, sim, da enfermidade, do isolamento, da miséria imposta pelas circunstâncias, da exclusão social e religiosa, da tristeza em que com certeza viviam pela doença incurável que era a lepra, mas nem assim louvaram e agradeceram a Deus. Por isso, a cura deles nós vemos pelas palavras de Jesus àquele samaritano, a cura deles não foi completa, porque apenas um deles ouviu a sentença de salvação dos lábios do próprio Cristo. Tua fé te salvou. Ou seja, Jesus curou aquele homem da lepra como curou os outros 9, mas daquele homem ele curou também a alma, o trouxe para Deus. Os 10 foram purificados da lepra e apenas um foi purificado da lepra e do pecado. Apenas um foi purificado da impureza da carne e da impureza do espírito. E nós sabemos que o pecado é uma enfermidade espiritual. Todos nós somos, até certo ponto e até certas circunstâncias, espiritualmente enfermos. Temos impurezas na alma, impurezas do espírito, enfermidades espirituais, manchas, máculas, que devem ser também purificadas. Nós precisamos de purificação das nossas manchas espirituais. E nós só podemos receber essa purificação, essa cura, por Jesus Cristo, porque Ele já havia providenciado isto a nosso respeito, já providenciou com seu sacrifício na cruz. Ele nos lavou, nos purificou com o seu próprio sangue, nos livrando da lepra, da enfermidade, do pecado. Será que nós, que somos membros do povo de Deus, como aqueles 9 eram membros do povo de Deus da antiga aliança, será que nós somos devidamente reconhecidos e gratos a Deus por isso? E por todos os benefícios que recebemos dele? Será que somos gratos ao nosso semelhante pelo bem que por vezes nos faz, pelos favores que deles recebemos? Ou será que nós sabemos apenas pedir como aqueles 9? Doentes, necessitados, pediram, mas não agradeceram. Só um. Nós devemos então aprender com aquele samaritano. Mais uma vez aprendemos com um samaritano, um não-judeu, uma virtude importante para a vida cristã, porque temos muito que agradecer, não apenas pedir. Vamos então procurar não ser servos ingratos de Deus, seguindo o parecer, a opinião, a exortação do apóstolo São Paulo em uma das suas epístolas, quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.